entre o plano e a execução existe precisar conseguir levar para dentro do campo, mas a gente enfrentou um grande adversário, um ponto que tem que ser comemorado, por mais que a gente estava na frente a maior parte do jogo, mas o Inter fez por merecer também o empate. Então eu saio daqui satisfeito com o ponto. Talvez esse foi o primeiro jogo assim que a gente não conseguiu ficar tanto com a bola, não só por alguns erros nossos, mas principalmente por aquilo que o adversário propôs. A gente teve algumas possibilidades de sair em transição que a gente acabou não conseguindo ser eficiente. Mas eu prefiro ressaltar bastante o ponto conquistado e que é um ponto, cada ponto é muito importante para o Mirassol nessa competição e ainda mais nesse cenário que você acabou de descrever. O Paulo Sérgio da TV Web Esportiva, o professor perguntando, falando que o jogo foi difícil, né? O Mirassol suportou as investidas do Inter, valorizando esse ponto que o time vai levar para casa e perguntando se, na sua opinião, o Mirassol hoje é um time osso duro de roer. A gente está tentando ser. A gente está tentando ser. Como eu falei, hoje a gente não conseguiu fazer algumas fases do jogo, especialmente a fase ofensiva e a transição, com tanta qualidade e eficiência. Mas a equipe luta muito, né? Os jogadores são muito competitivos, uma equipe que tem desenvolvido uma mentalidade forte, tem crescido diante das dificuldades, então a gente sabia que o jogo contra uma equipe desse porte, com a capacidade que tem, o jogo iria exigir o nosso máximo, que a gente iria passar por momentos de sofrimento. E a gente conseguiu passar bem, aí temos buscado evoluir, então passamos mais um tempo sem tomar gol. Esse gol que a gente toma é um gol que a gente tem treinado e precisamos insistir, né? Quando descobre a bola, a gente tem esse controle da profundidade, mas eles têm muito mérito, a forma como executou, tem qualidade para fazer isso. E como eu falei, a gente sai comemorando esse ponto e sabemos que temos margem para evolução. Muriel da TV Record, perguntando o que você acredita que aconteceu para que o time perdesse um pouco do fôlego no segundo tempo, né? E fosse tão pressionado, e também pede que você fale sobre o Gemes, que mais uma vez foi um dos destaques do Mirassol. Eu acredito muito que, a forma como foi configurando, especialmente o segundo tempo, a gente foi perdendo, foi desgastando demais, a equipe que exige demais, exigiu muito da gente desde o primeiro tempo. A gente sentiu um pouco mais, são jogadores que são parâmetros para nós, a gente percebeu que sentiram, e a gente foi perdendo um pouco de pressão, do jeito que foi configurando ali a equipe, algumas trocas que foram forçadas, e não necessariamente um bom jogo de alguns ali, então a gente não conseguiu pressionar. Depois quando entra Rony, Bianchi, aí a gente tentei fazer a linha de 5 que a gente fez em alguns outros jogos com o Neto, depois a gente desfaz, sobe um pouco a pressão, mas principalmente por causa desse desgaste. E aí desgasta demais, principalmente que a gente não conseguiu ficar com a bola. Então esse é o ponto principal. A gente acabou errando muito na fase ofensiva, e aí entre a pressão e a posse, a equipe deles nos encurralou, nos colocou muito para baixo. Por isso que eu saio comemorando esse ponto, não só pelo cenário, pelo contexto, mas por aquilo que o Inter nos impôs dentro do campo. E sobre o James? O James tem sido Quem conhece o James do dia a dia, já tinha acompanhado o James no ano passado no Vila Nova. O dia a dia dele muito bom, o campeonato, as informações que eu tinha aqui internas do clube, que vinha treinando muito bem e que quando tivesse uma oportunidade ele com certeza agarraria, e ele tem agarrado mesmo. Então tem sido um jogador de muito equilíbrio, é um zagueiro extremamente rápido, um jogador de segurança para nós, então estamos entrosando cada vez mais, e eu sei que ainda é um jogador que tem bastante para evoluir, tem sido um ponto nosso de segurança. Gosto muito de ressaltar os aspectos coletivos, mas é importante também a gente valorizar aquilo que é individualmente. Então, hoje também destaco o James, Walter também muito seguro, poderia falar de alguns outros jogadores, mas o esforço máximo da equipe a gente viaja com um ponto importante na bagagem. O Adolfo Lima da TV tem perguntando qual lição dessa pressão que o time sofreu hoje e que lição pode a equipe levar para o jogo contra o São Paulo diante disso. Ótimo.
principal que eu insisto, ainda vou estudar com calma o jogo, aquilo que foi plano, aquilo que é aspecto tático, e aí principalmente aquilo que na dimensão técnica que acabou fazendo com que a nossa equipe não conseguisse ter a bola, né? Então, estudar com calma, mas passa muito por aquilo que não só a segurança e a consistência na fase defensiva, a gente conseguir pressionar o adversário mais alto, mas também hoje, principalmente no jogo de hoje, a gente conseguir ter mais a bola, conseguir ter sequência de passes maiores, para que a gente pudesse conseguir ganhar mais terreno, conseguir finalizar mais e, por consequência, evitar que o adversário nos empurrasse tanto para baixo. Rafael, o Mirassol, ele até agora faz uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro, é a primeira vez na elite do futebol, da elite do futebol do país. O campeonato mesmo é para escapar do rebaixamento o quanto antes, e também queria que você comentasse uma particularidade em relação à campanha, trazendo para cá, para o Rio Grande do Sul, um empate contra o Juventude, uma goleada diante do Grêmio e também um empate diante do Inter, e também para falar desse trabalho aí que está sendo feito lá no Mirassol. Muito legal essa pergunta e essa oportunidade. Então, a gente é o caçula, vários de nós e o clube tendo essa primeira oportunidade na elite, e a gente sabe da dificuldade que é a competição, só que a gente só conhece realmente vivenciando. Então, por isso que eu valorizo demais esse ponto, independente dos adversários aí, mas os jogos que a equipe tem feito de forma equilibrada, com bom desempenho. Então, e principalmente aquilo que me orgulha muito da equipe, que é o esforço, é aquilo que a gente tem mentalmente se proposto a fazer, né, ter uma identidade de jogo. Hoje a gente não conseguiu fazer da forma que a gente gostaria, mas a gente luta em todos os momentos. Então, a gente está contente com esse início de competição. A gente ainda lamenta alguns pontos que a gente perdeu, né, principalmente, como você citou, o jogo do Juventude, a gente acabou fazendo um ótimo jogo no segundo tempo e merecia um resultado melhor, e o jogo do Fortaleza também. Mas ainda assim, a gente com o pezinho no chão, a gente sabe que a estrada é longa, o objetivo primário sempre é a permanência na divisão, mas a gente sempre sonha com mais. Então hoje a gente estaria numa zona de Sul-Americana, então por isso que precisa ser valorizado, mas a gente sabe que passo a passo a dificuldade é imensa, depois da parada da competição vai mudar muita coisa, então a gente quer aproveitar esse início, mais um jogo fora de casa agora contra um grande adversário, então se preparar bem para que a gente possa continuar sendo uma equipe equilibrada, uma equipe competitiva nesse cenário difícil do Campeonato Brasileiro.